deputado evangélico Ottoni de Paula, que chamou o Lula já em outro momento de bandido, de ladrão, elogiou o Lula, agora, nessa semana, porque o Lula criou o Dia da Música Gospel. E ele disse que o Lula é favorável à igreja evangélica, afinal, o Lula sancionou uma lei de liberdade religiosa em 2003. E rapaz, pior que sancionou mesmo. Então, e aí, gente? Tá certo, deputado? O deputado tá certo em virar a casaca aí? O Lula é porque a lei ajuda mesmo. Vamos falar dessa lei, vai. O Lula é ou não é favorável à igreja? Vamos lá, vamos ver o que o deputado disse, vamos ver essa lei e vamos dar a nossa opinião aí. Curta, comente e se inscreva. Mas curta mesmo, me ajude, por favor. Vai, nunca te pedi nada. Deixa um comentário aí, qualquer coisa. Bora lá para mais um vídeo. Vamos lá, primeiro vamos aqui ouvir o deputado. Vamos ouvir o deputado, que hoje é quarta, foi ontem que sancionou aí o Dia da Música Gospel. E aí o deputado evangélico Ottoni de Paula disse o seguinte, opa, deixa eu liberar aqui. O Brasil lhe usou o presidente Lula para manter a nossa liberdade religiosa, que era, à época, ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Naquela ocasião disse Vossa Excelência, a partir de agora é livre o direito de criar uma igreja e praticar uma religião. Quis Deus que fosse pelas mãos daquele que foi acusado de que fecharia as igrejas, que tal direito fosse garantido. Agora é no seu governo, presidente Lula, que o projeto que cria o Dia Nacional da Música Gospel seja sancionado pelas mãos de Vossa Excelência, virando lei nacional. Talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos. A visão social... Ai, te catar, viu? Esse aqui é o mesmo deputado que... Olha o que ele falou aqui em 2022. Olha lá, ó. O Lula ladrão tem agora... Ô, deputado! Aí não dá, né, meu filho? Agora um método para que esta casa se curve aos seus interesses. Pegar os seus quadrilheiros e dar o endereço dos deputados das casas dos senhores para que os sindicalistas possam ir na nossa casa. Ai... Olha que coisa, né? Ele chamou o cara de ladrão e falou, você tá dando o nome, o endereço da nossa casa para os sindicalistas irem lá. E aí ele falou, vou receber na base da bala logo. Quero dizer para vagabundos igual a Lula. Olha aí, rapaz. Como é que muda, hein? Não atravesse a escola. Enfim, aí ele fala isso, não vai na escola do meu filho, não vai receber na bala. E é verdade, assim, se o vagabundo entra na sua casa, tem que receber na bala mesmo. Mas a questão aqui é essa, né? Chamou de vagabundo, chamou de tudo que é nome aí, né? Que coisa, né, gente? Como é que muda, né? Como é que o povo converte facilmente, hein? Que negócio. Olha, de fato, o Lula sancionou mesmo uma lei. Essa lei foi aprovada, sancionada sobre o governo Lula. Durante o governo Lula, Lei 10.825. Essa lei determinou a livre criação, organização e estruturação das igrejas, facilitando a formalização dos espaços de culto para religiões distintas. Não apenas para evangélico, tá? Qualquer tipo de religião. E essa lei é essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. A lei, deixa eu ampliar aqui para vocês. Essa lei aqui, ó. Lei 10.825, 22 de dezembro de 2003. Então é bem antiga. Você vai conseguir ler aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes o reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários. Em essência é uma lei que assim, já estava lá na Constituição, a mesma coisa, mas enfim, tudo bem. Mas fizeram a lei aí, né? Ó, em essência é isso aí, é um texto que garante que as instituições de qualquer religião sejam criadas e o Estado não pode negar o seu registro. É isso que essa lei diz e está certo, maravilhoso por isso. A Constituição já falava sobre isso, mas ótimo. Ótimo aqui, a gente tem uma lei específica, maravilha. Então, peraí, pô. Se foi o Lula que sancionou isso aí, foi um deputado do PL. Ah, esqueci o nome dele. Mas enfim, foi um deputado do PL que fez o projeto de lei. E o Lula, então, sancionou. Então, peraí.
Então o Lula é favorável, o deputado ali tá certo ou não tá, meu Deus do céu? O que a gente tem em relação à esquerda? Um histórico de perseguição contra a genuína igreja. E aí que entra o negócio que é o meu tema desse vídeo de hoje aqui. Esse é o meu tema do meu vídeo de hoje. Que ao longo da história, o que a gente tem? Governos malignos perseguindo a verdadeira igreja. Mas eles não foram perseguidores de todas as religiões, não. Pelo contrário, estilo isso aqui, estilo essa pode abrir todo tipo de religião aí sim. Mas aquela que representa uma ameaça ao governo... O Império Romano, por exemplo. O Império Romano tinha uma política de total tolerância com os povos dominados, permitindo que eles praticassem os seus cultos, desde que eles também prestassem culto ao imperador, que eles prestassem continência ali para o imperador. Para as outras religiões, politeístas, adoradores de trocentos mil ídolos, acrescentar mais um ídolo não faria diferença alguma. Era somente a fé cristã, a genuína fé cristã, portanto, que tinha problema com o Estado. De modo que professar a fé em Jesus era dizer que só Jesus era Senhor, que César não era Senhor, César não era Deus. Ou seja, professar fé em Jesus era um ato político. Sendo assim, o Império Romano via a fé cristã como inimigo político, inimigo do Estado. Na China acontece algo parecido. É mentira afirmar que a igreja lá na China, a religião na China é proibida. Não. Tem a igreja lá, a Igreja dos Três Altos, movimento patriótico das três autonomias. Essa denominação protestante é a única lá legalmente reconhecida e permitida pelo governo chinês para operar de forma pública e organizada. Então, assim, pode sim. Mas tem uma matéria, que eu vou até pedir para a gente colocar aqui, o pessoal colocar, lá no portal Guia-me, que a igreja chinesa, ou melhor, o Estado chinês, ele proibiu certas igrejas, fechou certas igrejas. E disse, ó, vocês têm que participar aqui da igreja oficial aqui, a nossa igreja oficial, que nós controlamos aqui. Então, gente, não é verdade isso, que em todos os regimes, esses regimes governamentais malignos, eles se opuseram a todo tipo de religião? Nem sempre. Eles até davam abertura. Na Alemanha nazista, por exemplo, também dava. O Hitler tinha lá um apoio de um segmento da igreja. Agora, a verdadeira igreja, sempre esses governos malignos perseguem. Quer ver? Lembra do discurso do Lula? Ó, pastor não tem que se meter em política, não. O pano de fundo é o seguinte. A esquerda, como disse o pastor John MacArthur, pegou os pecados de Romanos 1 e os transformou em bandeiras políticas. Portanto, nós que pregamos contra o pecado, mas se esse pecado tornou-se uma bandeira política, logo a nossa pregação contra o pecado se torna um ato político. Como dizer que só Jesus é Deus era um ato de fé, mas se você tem um governo romano dizendo que não pode, portanto, esse ato de fé torna-se também um ato político. O mesmo se dá com Lula. Nossas crenças baseadas na Bíblia, ou não apenas com Lula, mas a esquerda de modo geral, as nossas crenças baseadas na Bíblia são atos de fé. Mas a esquerda, ela defende o oposto. O homossexualismo, a ideologia de gênero, por exemplo. Então eles defendem o oposto e defendem isso como bandeira política. Sendo assim, nossas crenças para a esquerda se tornam um ato político. Tornamo-nos inimigos do Estado. Ora, como o imperador romano. Lula, de fato, até cria lei permitindo a abertura de igreja. Igrejas que não discordem da esquerda. As outras, a esquerda persegue. Quer um exemplo? Um exemplo vai do Lula. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Lembra disso aqui? Lula diz que vai cobrar apoio de evangélicos a vacinas. Picadinhas é esta que hoje já sabemos, há estudos falando sobre os perigos das picadinhas. Não é apenas uma suposição, não. Pô, o pessoal tá morrendo aí, infarto do nada. Não, já tem estudos falando. Alguns dizem já estudos provando isso, que as picadinhas mataram. Mas ok, Lula diz que vai cobrar apoio de evangélicos a vacinas. Ou responsabilizar igrejas por mortes. Como é que é, Lula? Lembra disso? Vocês lembram ou não? O que o Lula estava dizendo aqui? Se teve alguém aí que falou pro povo, que eu não sei se teve pastor que falou assim, não vai vacinar. Mas acho que sim, teve pastor que falou. Olha, essas picadinhas são experimentais.
Tome cuidado. Você não é obrigado, não. O governo não pode te obrigar a fazer o que você não quer. Quem fez isso, responsabilizar por mortes. Vocês é que tem que ser responsabilizados por mortes, seus figurinhas. Mas ok. Tá vendo aqui? Então, o que a gente tem aqui nessa fala? O que a gente tem aqui? É o seguinte, ó. Eu quero perseguir igrejas fiéis à Bíblia, que são contrárias à esquerda. Porque tem as igrejas evangélicas esquerdistas. Essas aí eu amo, diz a esquerda, o Lula. Eu quero perseguir as igrejas evangélicas fiéis à Bíblia. Mas eu não posso fazer isso diretamente. Então eu uso uma cortina de fumaça. Eu digo que quero prender porque eles não quiseram se vacinar. Igual a perseguição contra os cristãos ao longo da história. Lá na igreja primitiva, inventavam mentiras para perseguir os cristãos. Sabe o que dizia? O historiador Justo Gonzalez fala que o povo dizia que os cristãos praticavam orgia, gente. Você acredita? Que eles eram canibais. Tudo isso era mentira. No fundo, os romanos viam a igreja como inimigos do Estado e por conta de suas crenças diferentes, eles os viam assim. Então inventavam essas desculpas, essas mentiras, para perseguir, para ir dar um ar de, pô, canibal? Esse povo é canibal, então vamos perseguir. Vamos perseguir. Lembra também do Genuíno? Acho que foi o Genuíno, né? Tesoureiro, ele era tesoureiro do PT? Enfim, o Genuíno, que disse o seguinte, a gente tem que diminuir o poder financeiro das igrejas. Como? Vamos taxar. Só que aí a gente taxa todo mundo, não apenas eles, outros órgãos, tal, não sei o que lá, para aí fica no bolo a igreja ali, para não parecer que é contra a igreja. Lembra que vazou esse vídeo dele? É isso, gente. Então, é isso aqui também, ó. É uma desculpa, porque todo mundo, na época, vacina, picadinha, a gente tem que dar picadinha, Então ele tinha a opinião ali de muita gente, a opinião popular, a opinião de muitas igrejas evangélicas ao lado dele. Então, ou seja, ele pega algo que o povo quer, que o povo gosta, a picadinha o pessoal gosta. Aí eu falo que a igreja matou gente, e aí a gente persegue a igreja. Então isso, historicamente, fazer uma lei, como o deputado alegou ali, né? Essa lei aqui, ó, Lei 10.825, fazer uma lei para abrir igreja, mas aí na prática persegue as que têm pautas que são contrárias à esquerda, aí ele persegue, então não adianta nada. É basicamente aí o que o Império Romano fez, permitia a religião sim, claro que permitia, mas quando entrava em conflito com o Estado, morte para esse povo. Então, que vergonha o deputado fazer isso, né? Mas é isso aí, deixe seu comentário aqui, Deus abençoe. Assista meu vídeo sobre isso, eu falei aqui quais são o que significa as duas bestas de Apocalipse. Tem tudo a ver com isso aqui que eu acabei de falar. Publiquei essa semana aí. Coloque aí, as duas bestas de Apocalipse 13, Rodrigo Mocelin. Não é Mussolini não, hein? Meus adversários aí. Mussolini, Mucilon. Pelo amor de Deus, se tem algum apelido aí que o pessoal fala sobre mim, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Assiste esse meu vídeo. Deus abençoe. Até a próxima.